voltando novamente acerca aí do seu direito à informação. Vamos manter aqui a nossa amizade. Vamos aí, todos integrantes, siga-me em fila, em ritmo. Vamos aí a todo o nosso contingente, tanto masculino, feminino, o qual seja aí, o seu recado. Vamos que vamos, nobres senhores, somar, multiplicar e acrescentar. Vamos nos armar aqui, mas não é de arma não, mas sim de todo o conhecimento, todo o brilhantismo, nos revestirmos e nos fortalecermos aí, dessa clareza, dessa nobreza, e enaltecer o conhecimento, como diz os filósofos, ser. Vamos aí, senhores, ao ECA, ao Estatuto da Criança e Adolescente, sobre uma temática sobre adoção. O que é adoção? Será que é água com açúcar? Adoção? Será que está aí no aumentativo? Adoçante? Adoção? Vamos ao que interessa, nobres senhores. Chega agora de brincadeira, de papearmos. Vamos agora entendermos acerca de adoção. A adoção é o que? É uma medida de proteção, caracterizado como uma das formas de colocação em família substituta, consoante que está registrado no artigo 101, inciso 9 do ECA. Vejamos os aspectos principais relacionados ao tema. A natureza jurídica. Quando uma pessoa é adotada, novos vínculos são substituídos entre adotantes e adotados. Os vínculos com a família biológica são desconstituídos, mas não se desconstituem os impedimentos matrimoniais. A partir da adoção, os pais adotivos em tudo se igualam aos pais naturais. O filho adotivo possui todos os direitos inerentes ao filho natural, sendo proibido pela Constituição, pelo ECA, qualquer forma de discriminação. O artigo 41, a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-se de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Hoje, qualquer família, desde que seja provado e comprovado um estágio de convivência, pode sim adotar, independente qual seja o modelo de família, seja ela pela qual conhecemos, na forma de casamento, ou solteiro, ou homoafetivos, podem adotar crianças. Entretanto, o artigo 227, o parágrafo 6º, os filhos havidos ou não na relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. A adoção unilateral. O que é uma adoção unilateral? É a adoção por uma das partes. Apenas uma modalidade de adoção. Não haverá o que desconstituição total dos vínculos. Trata-se de adoção unilateral, aquela em que o cônjuge ou companheiro adota o filho do outro. É lógico, o mero fato de constituir nova união não faz com que seja possível a desconstituição do poder familiar do pai ou da mãe com seu filho. Um pai não pode perder o poder familiar simplesmente porque a mãe da criança se casou novamente. Dessa forma, a adoção unilateral é extremamente excepcional. Somente deve ser deferida nos casos em que se justifique a perda do poder familiar de um dos pais e que se reconheça a paternidade socioafetiva existente entre padrasto ou madrasta ou seu enteado. A adoção unilateral é, portanto, a única que possibilita que ainda permaneça vínculos anteriores com um dos pais. Nos demais hipóteses de adoção, a desconstituição é total, exceto no que tange aos impedimentos matrimoniais. É importante destacar que a adoção unilateral não se confunde com as hipóteses em que a pessoa adota sozinho. Quando classificamos a adoção como unilateral, isso significa que a desconstituição de vínculos só ocorre em um dos lados,
unilateralmente. Quando uma pessoa adota sozinha, todos os vínculos anteriores são desconstituídos. Entretanto, quem pode adotar? Qualquer pessoa que preencha os demais requisitos elencados, ainda que seja o tutor da criança ou adolescente em que tenha prestado contas, pode adotar. Tutor pode adotar, desde que a adoção apresenta reais vantagens para o menor a ser fundamentado em motivos legítimos. Quanto à idade, pode adotar os maiores de 18 anos. Esta é a data base, limite de 18 anos, que é aquele que pode adotar acima de 18 anos. Antes da reforma, o ECA previa no artigo 42 a idade mínima de 21 anos, para não nos tornarmos repetitivos, remetermos o que eu diria, uma recente alteração legislativa, também a qualificação do Estado Civil pode adotar as pessoas solteiras, as casadas e as que vivem em união estável. Pode adotar conjuntamente, desde que comprovada a estabilidade da família. O ECA possibilita que, excepcionalmente, pode adotar os divorciados, os judicialmente separados, ex-companheiros. Nesse aspecto, o parágrafo 4º do artigo 42 sofreu pequena alteração. Os ex-companheiros foram excluídos pela Lei 12.010 de 2009, que também passou a exigir a comprovação de afinidade e afetividade com o não detentor da guarda, de forma que justifique a excepcionalidade da medida. O dispositivo legal constituiu exigindo que o estágio de convivência tenha se iniciado na constância da união e que os pais adotivos acordem sobre a guarda e o regime de visitação. Recentemente, o Código Civil sofreu uma reforma no artigo 1584, passando a prever expressamente a guarda compartilhada. A Lei 12.010 de 2009 faz menção a essa reforma, estabelecida no parágrafo 5º do artigo 42, que guarda poderá ser compartilhada nos termos do artigo 1584 do Código Civil. Proibidos de adotar. Aqueles que são proibidos de adotar. Para evitar a confusão de parentesco, o ECA determina que os ascendentes irmãos não podem adotar. Isso não significa que, ainda que tenha avós viva, a criança ou adolescente deve ser entregue à adoção. O estágio de convivência precederá o chamado estágio de convivência, que é período necessário para que seja avaliada a adaptação da criança ou adolescente à sua família, período de tempo no qual o magistrado expede um termo responsabilidade, entregando a criança ou adolescente aos futuros pais adotivos antes de deferir a adoção. Artigo 167. A autoridade judiciária, de ofício ou a requerimento das partes do Ministério Público, determinará a realização de estudo social, se possível perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como no caso de adoção sobre o estágio de convivência. Entre em mente aquilo que for essencial para o bem da criança. O ECA exige como regra o estágio de convivência entre o adotante e o adotado, que será acompanhado por equipe interprofissional a serviço do juizado da infância e da juventude. O cadastro de convivência poderá ser dispensado se o adotante já estiver sob tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a convivência da constituição do vínculo. A simples guarda, de fato, por si só não autoriza a dispensação do estágio de convivência. Antes da reforma, a idade de até 1 ano do adotando dispensava o estágio de convivência. Tal exceção foi suprimida pela Lei 12.010 de 2009. A duração do estágio de convivência não é simples predeterminada legalmente, devendo o juiz estabelecer o prazo de acordo com as peculiaridades do caso. No entanto, a Lei 13.509 de 2017 realizou algumas modificações às regras relacionadas ao tema. O artigo 46, a adoção será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo prazo de 90 dias, observados a idade da criança ou adolescente e as peculiaridades do caso.
No parágrafo primeiro, o estágio de convivência poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para que seja possível o que avaliar a convivência da constituição do vínculo. Entretanto, no parágrafo segundo, a simples guarda de fato não autoriza por si só a dispensa da realização do estágio de convivência. Entretanto, temos outros parágrafos a seguir. Entretanto, você que quer adotar deve procurar aí o Poder Judiciário, procurar aí o fórum e fazer o seu cadastro. Você tem que preencher alguns requisitos, alguns dados para que você possa complementar aí o seu pedido, formular aí o seu requerimento para entrar na fila. Existe uma fila, na maioria dos casos, quando a pessoa procura fazer esse pedido para adoção, ela tem que aguardar uma fila, o qual ela pode ser muito grande. Hoje, muitas crianças não são adotadas porque muitas delas já estão velhas demais e muitos procuram crianças de 0 até 2 anos. E também muitas dessas crianças estão doentes, são enfermas e muitos evitam, muitas vezes, adotar crianças com maiores idades. Do direito à ciência da ordem biológica, no artigo 48, o ECA traz disposição acerca da irrevogabilidade da adoção. Irrevogável, que possa passar a fazer parte do parágrafo 1º do artigo 39, a nova redação do artigo 48 dispõe acerca da grande inovação relacionada à adoção, o direito à ciência da origem biológica. Tal direito é inerente ao direito de personalidade. O adotado tem direito de reconhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada a seus eventuais incidentes após completar 18 anos. E no parágrafo único, o acesso ao processo de adoção poderá ser dado, também deferido, o adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurado que orientação e assistência jurídica e psicológica. A disposição não significa direito ao reconhecimento de paternidade de alimento, tendo em vista, como dito, a adoção desconstituiu os vínculos anteriores com a família biológica, torna-se especialmente de direito de conhecer a sua origem biológica. Dessa forma, o adotado passa a ter garantido o acesso irrestrito ao processo de adoção. Se tal direito for exercido pelo menor de 18 anos, tendo em vista sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, deverá ser assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Tal direito, com o direito de personalidade, é imprescritível e personalíssimo. Pensamos com tal disposição expressa do ECA, passa a constituir dever dos pais adotivos dar ciência ao filho adotado sobre a origem do vínculo entre eles, de forma a garantir ao adotado o conhecimento de sua origem biológica. A manutenção em segredo de adoção inviabilizaria tal direito ao adotado. Eu tenho na família 2 pais que morreram de um raio que caiu, e a criança de braço sobreviveu e foi criado pelos meus tios. E ele soube, através de terceiro, durante uma partida de futebol, que quando ele xingou um determinado colega de filho de uma égua, popularmente entre as peladas de futebol acontece, e um retrucou que nada, você nem pai nem mãe tem, seus pais morreram queimados. E ele ficou com a pulga debaixo da orelha, e de repente ele chegou até os meus tios, abordando de unhas e dentes, para saber quem era verdadeiramente os seus pais. E eles tiveram que falar a verdade.
que eles não eram seus pais. Ele soube por fato de terceiro. Entretanto, senhores, acerca da irrevogabilidade da adoção, vimos que a antiga previsão de irrevogabilidade passou a estar prevista no artigo 39. Entretanto, a proibição de desigualdade entre filhos naturais e adotivos, a constituição de vínculo ficto de paternidade entre adotante e adotado, a natureza do poder familiar, é justamente pela irrevogabilidade da adoção, prevê que a morte dos pais adotantes não restabelecer o poder familiar dos pais. A morte é a causa de perda automática do poder familiar com a morte dos pais adotivos. A criança ou adolescente tem garantido todos os direitos inerentes dos filhos como o direito sucessório. O que pode ocorrer, no entretanto, é que a morte dos pais adotivos possibilitará que o menor fique com a sua família extensa ou ampliada, estendida como a família dos pais adotivos. Excepcionalmente, esse menor poderá ser colocado em família substituta. Lembrando que uma dessas modalidades é a adoção, que, portanto, poderá ocorrer por uma segunda ou até mesmo terceira vez. A adoção internacional é aquela efetivada por pessoa residente em território estrangeiro. Quanto à nacionalidade existente, possibilidade de casais estrangeiros adotarem. No entanto, é importante destacar que a adoção por estrangeiro possui caráter subsidiário. Estrangeiros ou brasileiros residentes em outro país que pretendam adotar no Brasil não concorrem em igualdade de condições com os residentes no Brasil, substancialmente alterado aí pela Lei 12.010 de 2009 e a 13.509 de 2017. Entretanto, dispõe de adoção internacional, considera-se a adoção